Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, Criador do Universo, que destes aos seres humanos a lei do trabalho, concedei-nos, pelo exemplo e proteção de São José, cumprir as nossas tarefas e alcançar os prêmios prometidos por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São José, rogai por nós. Pois bem, e nesse dia, 1º de maio, dia de São José Operário, nós pedimos pela sua intercessão nesse momento que estamos passando, um momento tão exigente, tão complicado, Infelizmente, tantas pessoas privadas do seu trabalho, da sua fonte de subsistência, algumas pessoas até mesmo perdendo o seu trabalho. Então peçamos com muita confiança a São José neste dia a ele dedicado, pela sua intercessão, pela sua proteção. Ele, que hoje é recordado como operário, como alguém que, mesmo tendo recebido de Deus uma graça muito grande, de ser o cuidador do seu filho, o cuidador, o pai, adotivo, como nós dizemos, ele não foi isento do trabalho, não é? Todo dia viesse um anjo do céu trazer uma cesta básica para a família de Nazaré, já que Maria e José estavam com essa responsabilidade muito grande de cuidar de Jesus, de ser os pais de Jesus, mas eles não foram isentos, não foram poupados também dessa atividade humana, que é o trabalho. E a atividade humana, essa atividade humana, o trabalho, dá dignidade também à vida. Não é uma questão de escravidão, O trabalho não é uma modalidade de escravidão, e por isso precisa ter dignidade. O trabalhador não é só aquele que produz alguma coisa, mas é aquele que também no seu trabalho ele vai descobrindo a natureza, da sua existência, a missão que tem no mundo, e se assemelha também a Deus, que na primeira página da Bíblia, no livro do Gênesis, que até mesmo hoje na memória de São José é proposta essa leitura, a leitura da narração da criação. Deus é apresentado como o grande trabalhador, que está fazendo uma obra, durante 6 dias. Deus realiza a sua obra e, portanto, podemos dizer que a primeira imagem que é apresentada na Bíblia de Deus é como aquele que trabalha, aquele que realiza a sua obra e se alegra com a obra que realiza. Diz que a cada dia, quando Deus finalizava uma obra, olhava para aquilo e dizia: mas como está bom, como está bonito, Assim também deveria ser todo ser humano, também trabalhador, de poder contemplar a sua obra, alegrar-se com a sua obra, usufruir da sua obra. Infelizmente, vivemos em situações de tantas injustiças, sobretudo nesse campo trabalhista, que, de fato, nem sempre o trabalhador consegue contemplar a obra que ele faz e alegrar-se com isso, juntamente com os seus. Pois bem, então, hoje nós continuamos a leitura do Evangelho, o Evangelho do dia, que está ainda no capítulo 6 do Evangelho de São João, do capítulo 6, versículos 52 ao 59. Como nós temos lembrado, o tema fundamental é a Eucaristia. E a Eucaristia como a entrega de Jesus, não simplesmente como um rito, mas aquilo que está no fundamento do rito, que é a entrega. Se Jesus não tivesse feito a sua entrega, se Jesus não tivesse morrido na cruz, não tivesse derramado o seu sangue pela nossa salvação, feito a sua oblação, certamente não haveria a Eucaristia, não haveria o rito. É claro que a instituição do rito foi anterior ao acontecimento, como na Páscoa Antiga. Se nós observarmos lá, aquilo que Moisés faz, orienta o povo para que celebre naquela ceia do Cordeiro, também aquela semana dos pães ázimos, tudo isso foi antes do acontecimento, da saída do Egito. Então, Jesus também institui a Eucaristia antes que aconteça o próprio fato, porque as vésperas da sua paixão, como nós na missa rezamos, antes de ser entregue, então ele tomou o pão, abençoou, deu graças e partiu. Tomou o cálice, deu graças e entregou.
Então, tudo isso Jesus antecipou. Essa é a beleza do mistério vivido na fé. Isto é, que sai da nossa lógica cronológica, né? De uma coisa atrás da outra, mas é possível antecipar. E por isso que quando Jesus fala hoje, né, que quem come deste pão, quem bebe, né, deste sangue, tem a vida. É claro que, e nós já lembramos, a vida eterna, né, é uma realidade a partir da nossa morte. Né, mas pela fé nós já possuímos, então já se antecipa. É como no rito. Então, o rito, né, na instituição do rito, já está contida aquela realidade que vai se desenvolver, né, vai se atualizar. É claro, não é tão simples, né, em 2 minutos a gente explicar essa natureza do rito, né, na sua instituição, que antecipa o acontecimento e depois do acontecimento que o torna presente. Né? Então isso tem uma força muito grande. Né? Então se o rito, não vamos pensar ritualismo, né? Mas o rito, se o rito ele tem, pela sua própria natureza, essa capacidade de antecipar, então ele também, pela própria natureza, tem a capacidade de fazer memória e atualizar. Né? Então, vocês imaginem, essa é uma lógica muito bonita. Né? Se consegue antecipar, ou seja, no antes, então é muito, entre aspas, né, mais simples tornar presente no depois. Né? Então, isso que nos garante que, de fato, quando nós celebramos a Eucaristia, se torna presente essa entrega, essa oblação, esta oferta de Jesus ao Pai pela nossa salvação. E no trecho de hoje, nós temos mais uma pergunta, não é? E aí já vai se acirrando, não é, nesse diálogo de Jesus com a multidão, e agora especificamente com as autoridades, mas aqui se diz os judeus, certamente os escribas, os fariseus, não é, os estudiosos da lei, que estão se escandalizando com esse jeito de Jesus falar, não é, que ele vai dar a sua carne, que ele vai dar o seu sangue, que ele é a fonte da vida, né? A gente até lembrava que para o judeu a fonte da vida era a Torá. Então, observar a lei era ter garantido a vida, e agora alguém vem dizer que é ele, o pão, o alimento é a Torá, né? O pão, né, que se deve comer é a lei. E agora como é que uma pessoa está dizendo isso? Né? Então vejam que à medida que Jesus vai progredindo no seu ensinamento, também vai provocando uma certa crise. Né? Amanhã nós vamos terminar a leitura do capítulo 6, né, que vai ser o ponto mais alto dessa crise que vai atingir os discípulos. Não só a multidão, não só os judeus no sentido das autoridades, mas os próprios discípulos vão ser atingidos, né, por essa crise diante do discurso do pão da vida, do discurso da Eucaristia. O que significa mesmo isso? Né? É uma metáfora, assim, uma comparação, é um simbolismo, é um jeito de Jesus falar através de imagens, é um símbolo que não tem assim uma realidade. Né? Não, amanhã nós vamos ver como essa crise, né, ela atingiu, como é que essa crise chegou até os discípulos também, e é uma crise permanente, né, que só se supera com a fé, não com a compreensão. E claro que não vamos pensar que fé e razão, né, sejam coisas antagônicas, sejam coisas em oposição. Né? Elas não são a mesma coisa, mas elas estão numa relação. Mas amanhã, quando a gente concluir, a gente vai falar assim um pouco mais, assim, mais aprofundadamente sobre essa questão dessa crise que os discípulos passaram diante do mistério da Eucaristia e que a igreja ao longo da sua história também passa, né? Porque muitas discussões giram em torno justamente disso, né? Da Eucaristia, qual é o significado da Eucaristia, o que é de fato a Eucaristia. E isso, se não há um amadurecimento de fé, então a crise vem e você precisa decidir, ou acredita ou não acredita, não tem outra possibilidade. Pois bem, então, no Evangelho de hoje, Jesus insistindo, né,
de fato, que a necessidade de se alimentar dele. E hoje o Evangelho é introduzido por esta pergunta, né? A pergunta que os judeus fazem, né? Eles ficam discutindo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Como é possível? E quando Jesus fala do sangue, né? Porque aí é que fica ainda mais duro, né? Esse ensinamento de Jesus. Porque ele diz: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Para nós que já estamos acostumados, né, a escutar, né, o pão é o corpo de Cristo, o vinho consagrado é o sangue de Cristo, às vezes a gente nem presta muita atenção, porque isso cria um impacto muito grande. Como é que alguém dá a sua carne para comer? Como é que alguém dá o seu sangue para beber? E naquele contexto dos judeus, sobretudo no contexto da religião, isso é muito, muito duro. Isso provoca um escândalo muito grande. Por quê? Porque, assim, rapidamente, acredito que todos, né, já ouviram falar que o judeu, né, não come a carne com o sangue. Isso é uma proibição, né, já do Antigo Testamento, de tirar todo o sangue do animal e não ingerir sangue de forma nenhuma, né? Por isso que até algumas seitas, né, do cristianismo que tem essa influência dos judeus, também não comem sangue. Tem, no meio do cristianismo tem, né? Tem uns grupos, umas seitas que não tomam sangue por causa dessa visão bem fundamentalista, né, dessa proibição do Antigo Testamento, porque na verdade quando se proibiu no Gênesis de não comer a carne com sangue, era a compreensão que se tinha que enquanto existisse o sangue, existia a vida. Então, era uma compreensão que é como se o animal ainda estivesse vivo. E comer o animal vivo é uma crueldade daquelas, né? Se matar já é chocante, imagine comer ainda vivo. Então, a proibição era essa, de não comer o animal vivo. E, portanto, a garantia disso era tirar totalmente o sangue, porque no sangue estava a vida. Então, essa compreensão ficou uma leitura muito fundamentalista, né? Então, hoje, essas pessoas, né, dessas seitas que não comem, por exemplo, sarapatel, buchada, essas coisas, né, não sabem o que estão perdendo. Porque acham que é a questão da proibição, mas não é isso, né? Como eu expliquei, era para evitar essa crueldade, a atrocidade, comer ainda a vítima com vida, né? Então, essa seria a razão. E imaginem Jesus dizer isso para essas pessoas assim bem rigorosas, né, que não podem comer carne com sangue, e agora Jesus dizer que vai dar a sua carne e vai dar o seu sangue. Então isso provocou essa reação. Como é que ele pode dar a sua carne a comer? Vejam que, como eu dizia, para nós talvez estejamos já acostumados a escutar essa linguagem, mas ali naquele momento foi algo muito chocante, né? Muito duro e incompreensível, né? Como é que ele vai dar o seu corpo, né? E a sua carne e o seu sangue. Mas Jesus não volta atrás, né? Jesus insiste e repete nesse trecho algumas vezes essa sua entrega. E vai dando a razão para isso, né? De novo ele retoma a referência ao Pai: como o Pai que vive me enviou, eu vivo por causa do Pai. E assim quem se alimenta de mim, viverá por causa de mim. Então vejam que a questão fundamental que Jesus coloca aqui da necessidade de alimentar-se dele é para ter a vida dele, né? Então é como se diz, né? A gente é aquilo que come. E não precisa nem entrar em muitos detalhes, né? Mas a gente sabe pela própria experiência. Se a gente tem certas deficiências, vem certamente do nosso modo de alimentar-se. Se a gente tem, né, certos volumes exagerados, né, porque de fato é o que nós comemos. Então esse é um princípio, né? Esse é um princípio lógico. Então, quando Jesus afirma que quem se alimenta dele vive dele, então isso não tem muita dificuldade de a gente compreender. E, portanto, o cristão
para ser verdadeiramente cristão, precisa se alimentar de Cristo. E ele se dá em alimento de várias formas. A própria Igreja nos lembra, né, no Concílio Vaticano II, na Sacrosanto Concílio, que há várias maneiras, né, de que nós podemos nos alimentar. Nos alimentar quando nos reunimos, Cristo se faz presente, se estamos reunidos em nome dele. Quando ouvimos a sua palavra, ele nos alimenta. A própria e sobretudo a Eucaristia é o alimento, né, por excelência, e assim por diante. São várias maneiras de que podemos usufruir para sermos alimentados por Cristo. Então, que cresçamos sempre mais na nossa fé na Eucaristia para sermos bem alimentados. E peçamos hoje, mais uma vez, pela intercessão de São José, a bênção para que as nossas famílias, para que os trabalhadores, para que as pessoas, de fato, tenham a dignidade no seu trabalho e tenham um trabalho digno, né? Não só apenas uma atividade. E que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Então amanhã, se Deus quiser, nos encontraremos mais uma vez. Um grande abraço e um bom dia, um bom feriado e um bom fim de semana para todos.